Então aqui a gente vai fazer, eu já falei sobre isso ontem, mas assim, não posso deixar de falar novamente desse livro aqui, que é um livro, para nós, é um livro muito importante, é um livro que todo mundo tem que ter um contato, pelo menos naquela questão que diz respeito aos fundamentos da República, aos direitos sociais, né, para entender. Então, como eu disse ontem, essa Constituição, ela é um divisor de águas na vida nacional. Eu era estudante de Direito à época que estava sendo discutida a Constituição, e eu participei de várias discussões sobre isso, e eu percebi que houve uma mudança significativa a partir de então. Por exemplo, na nossa questão dos municípios, né? Antes, como é que era que um prefeito tinha que discutir e trazer recursos ou projetos para o município? Como é que o prefeito fazia? O prefeito, o município, não era um órgão da federação, como é o Estado, um ente da federação. O município era submetido ao governador. Então, o prefeito que tivesse um bom trânsito com o governo do Estado, ele conseguia levar para o município obras, conseguia levar recursos. Os que não tinham, não. Então, hoje em dia, o município ele é um ente da federação. Independentemente do governo do Estado, o município pode conversar diretamente com a administração pública federal. Essa é uma inovação da Constituição de 88. Muitas inovações da Constituição de 88, a gente se acostuma com elas rapidamente. Daí a gente não percebe, a gente tem uma ideia que sempre foi assim, né? A gente tem uma ideia que sempre foi assim. Assim, coisas assim mais banais, por exemplo, vamos dizer assim, um exemplo que eu sempre trago assim em relação à questão, mesmo uma questão muito assim, muito, vamos dizer assim, prática. SAMU e SIAT, né? Nas grandes cidades, pelo menos, assim, existe uma proteção, uma rede de proteção em relação, por exemplo, a quem... Um pouco antes de ter esse SAMU, o que acontecia? Se uma pessoa passava mal, precisava ser hospitalizada, ela não tinha como se deslocar até um hospital, hoje em dia aqui em Curitiba, uma UPA. Não tinha como, né? Eu vivi esse problema, né? Minha mãe tinha problemas, ela tinha crises, e assim, chamava o táxi. Se a pessoa não tivesse carro, não tinha como. Porque eles chamavam o táxi não aceitava aquela corrida. Se a pessoa não tivesse automóvel, ela tinha que contar com a solidariedade das pessoas. Hoje em dia existe esse serviço, e que bom que exista, mas a gente perde um pouco essa história, que antes não existia, né? Então, mais ou menos é como isso aqui também, né? Várias das coisas que hoje em dia fazem parte do nosso ambiente foram obra dessa Constituição, né? Então, eu vejo, às vezes, até mesmo colegas, servidores, e a época que eu estava no direito, colegas advogados, falarem mal da nossa Constituição, dizer que ela é muito extensa, que ela tem muitos direitos. Mas não, independente dos erros dela, foi um avanço extraordinário para a sociedade brasileira, né? Eu falei ontem, a questão, por exemplo, dos analfabetos, a questão, por exemplo, das mulheres, né? A mulher não era... Olha só, gente, a mulher até antes da Constituição era relativamente incapaz. Já na minha turma de direito, havia mais mulheres do que homens. Naquele momento começou a ter mais juízas e mais juízes, né, assim, mais mulheres na magistratura, mais mulheres no Ministério Público, e uma juíza, uma integrante do Ministério Público, era incapaz relativamente para alguns atos, para alguns atos da vida civil, né? Então esse foi um avanço extraordinário, e isso daí é da nossa Constituição. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês, peço um esforço nisso, para a gente analisar esses que são os fundamentos da República. Por que eu falo isso? Porque qualquer proposição legislativa, qualquer posicionamento do Poder Legislativo
dos outros também, mas no nosso caso aqui é o Poder Legislativo. Ele tem como fundamento, olha lá, o artigo 1º. Só um parênteses aqui, falando em relação à redação das leis. Lembra que eu falei para vocês a questão do primeiro parágrafo, como é importante? Então vejam lá o artigo 1º. Olha a importância do que está nesse artigo, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios. Antes não existia isso. O município não era um ente federado da República, né? Constitui-se em Estado democrático de direito. Então, qualquer tipo de proposição legislativa que não atente para isso, ela, como se dizia lá no interior, já nasceu com o umbigo roxo, não vai prosperar, né? Porque a gente tem que sempre estar com a máxima atenção em relação a esses fundamentos. Então, quais são os fundamentos? O primeiro lá é a soberania. O que é a soberania? Soberania é um conceito que vem lá antigo. Os reis eram soberanos, né? Na época da monarquia. Ou seja, o rei que sabia, ele que mandava no território do seu país. Hoje em dia, com a Revolução Francesa, quem é que detém a soberania do país? Quem detém a soberania do país é o povo do país, né? Então, o segundo fundamento, a cidadania, né? Outro fundamento, dignidade da pessoa humana. Gente, se tiver qualquer tipo de proposição legislativa que atente para qualquer um desses fundamentos, se for questionado, vai sair do ordenamento jurídico, né? Porque por inconstitucional. E tem muita lei, eu sei, nos municípios aí que não atentam. Mas se houver um questionamento, se o Ministério Público entrar com um procedimento, essa lei é uma lei nula. Ela é nula porque ela atenta contra esses fundamentos, né? Outra coisa importantíssima, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Lembra que eu falei para vocês daquele exemplo da alteração do comércio em Curitiba? É aqui, tá? Não é só a livre iniciativa, é o trabalho e a livre iniciativa. Não adianta a livre iniciativa ter o interesse se o trabalho for prejudicado em relação a isso. Não tiver horário, por exemplo, para o ônibus. Não tiver segurança para ir até o ponto de ônibus, né? Então, são essas duas coisas que a gente sempre tem que estar em vista, né? E olha aqui, e o quinto é o pluralismo político. Hoje em dia a gente vê uma situação, infelizmente, eu vi essas notícias aí do sequestro lá da mesa diretora da Câmara e do Senado. Infelizmente, né, a gente tem que lamentar isso, né? Porque assim, e eu falo para vocês isso como servidor do Legislativo. Nós que somos do Poder Legislativo, nós temos obrigação, não é por boniteza, é por precisão, como diz o ditado lá do sapo, né? De conviver com a diferença, certo? Essa coisa de todo mundo ser igual não funciona. A sociedade, o que é bonito na sociedade é a diversidade. Se todo mundo pensasse igual, não tinha necessidade de eu estar aqui conversando com vocês, né? E infelizmente na nossa sociedade ainda existe essa ideia, né? Que aquele que pensa diferente do que eu penso é meu inimigo. Gente, isso daí é um atraso, né? A civilização, ela só chegou onde está, o nível de civilização que a gente tem, por conta desse respeito às diferenças. A gente cresce com as diferenças, né? Ao contrário desse senso comum que afirma que se não pensa como eu, é meu inimigo. Ao contrário. Então a gente que é do Poder Legislativo tem que se tocar, assim, tem que estar atento em relação a isso, né? Então, e esse parágrafo único, professor, por que negritou esse parágrafo único? Diz respeito ao nosso trabalho.
Lembra que eu falei para vocês que o cidadão da Roma e da Grécia Antiga, ele mesmo se representava? A sociedade mudou, a sociedade ficou mais complexa. Então as pessoas não podem mais representar pessoalmente os seus interesses. O que elas têm que fazer? Elas têm que eleger os seus representantes, né? Nós somos do poder legislativo, mas aquele representante, vejam bem, olha lá, ó, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Tem essa questão do, em alguns momentos, pode ter esse exercício direto pelo povo também, né? Mas a maioria dos assuntos é por meio de representantes eleitos. Quando eu nasci aqui em Curitiba, e fui morar em Foz do Iguaçu. Meu pai foi trabalhador lá na época da construção da hidrelétrica de Itaipu. Então eu saí daqui com 10 anos, em 75, e fiquei lá em Foz até 17 anos, depois eu voltei para estudar. Mas assim, à época, não havia eleição para prefeito de capital. Nesse período. E lá em Foz do Iguaçu, que era considerado uma área de segurança nacional, também não havia eleição para prefeito. Então os prefeitos eram nomeados, eram interventores, na verdade, não eram eleitos pelo voto popular. Olha a diferença aqui, né? Quem era eleito pelo voto popular eram os deputados e os vereadores. Os deputados federais também, mas assim, o presidente não era eleito pelo voto, né? Então, essa é uma grande mudança que houve na nossa Constituição também. Tá, então agora a gente vai passar para a questão dos passos para a criação das leis no município, né? Então, como eu estava falando, com o advento dessa publicação deste livro aqui, o que aconteceu foi que todos os entes da federação tiveram que fazer também a sua Constituição. Então, os estados fizeram as constituições estaduais. Tem Santa Catarina, tem a Constituição de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná tem. E os municípios? Como é que é o nome da Constituição dos municípios? Lei orgânica, que na verdade é como se fosse uma Constituição, né? Então, eu também acompanhei todo esse processo lá em Foz do Iguaçu e depois aqui em Curitiba, dessa discussão da lei orgânica. Então, na verdade, a lei orgânica do município era como se fosse a Constituição municipal. E qual que é o outro instrumento muito importante que a gente tem? A gente falou dele ontem, no município. O regimento interno. Por causa disso que a gente também tem que ter um extremo cuidado com o regimento interno. Ele tem que ser atualizado de tempo em tempos, né, para poder estar de acordo não só com a Constituição, mas com as mudanças que a gente vai vendo, né? Então, também tem uma outra situação que é muito, vamos dizer assim, muito cobrada da gente que está no poder legislativo municipal, que é assim, isso também decorre às vezes de uma falta de informação, tanto da sociedade como de alguns candidatos, né, que prometem coisas na campanha que na verdade ele não pode fazer, né? Por exemplo, por mais que tenha problema de segurança numa localidade, não há, eu durante algum tempo também, eu fui diretor da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, então eu recebia toda semana duas ou três escolas, desde do maternal até universitários, que iam lá para conhecer as relações da Câmara e ver como é que funcionava e tal. E várias vezes se chegou assim, aquela coisa de, que sugestão que vocês dariam para melhorar o município, qual lei que vocês gostariam que fosse aprovada? Mas muitas vezes teve a questão da pena de morte, né? Então, mas assim,
Tem adulto que acha isso também, né? Mas assim, essa é um tipo de assunto que não cabe ao município, né? Tem até um movimento de alguns governadores hoje em dia para que cada estado tenha o seu código penal. Isso daí é uma coisa, completamente esdrúxula, não tem nada a ver, tem que mudar a Constituição, e é uma coisa que não tem efetividade nenhuma, né? Porque veja os Estados Unidos é assim, a segurança pública dos Estados Unidos não é exemplo para ninguém, né? Então, tem todas essas coisas que, às vezes, também, por causa disso, que no legislativo, principalmente, existe um trabalho que os agentes políticos e mesmo os servidores têm que ter, que é de, vamos dizer assim, de educação. Às vezes chega uma demanda no seu gabinete parlamentar que o demandante quer que aconteça uma coisa, ele vê uma medida para ser tomada, mas às vezes aquele problema é outro. A solução daquele problema é mais complexa, não é uma lei que vai resolver, é uma política pública, é a presença do município de outra forma naquela região, né? Então aqui está o artigo lá da Constituição que fala da questão da Constituição do município, né? E aqui, olha só, olhe como é que a Constituição foi no detalhe. Ela elencou uma série de regras para todos os municípios do Brasil, porque havia coisas assim incríveis, né? Que fala da questão do total da despesa com a remuneração dos vereadores, tem que ter 5%, não vai poder ultrapassar 5% da receita do município. Pode ser 1%, pode ser meio, pode, mas não pode ser 5,1%. Isso está na Constituição, gente, né? Tribunal de Contas, Ministério Público, está aí para isso, né? Outra coisa importante, inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, mas no exercício do mandato e na circunscrição do município. Essa imunidade que o parlamentar tem, ela é funcional, não pertence a ele. Ele não pode cometer nenhum crime, porque eu sou parlamentar, de qualquer esfera. E na questão do município, de todos, no exercício do mandato, no Estado, na circunscrição do Estado. E para os agentes políticos do município, na circunscrição do município. Se ele estiver fora do município, ele não tem essa imunidade, né? Bom, então tem várias proibições também, incompatibilidade no exercício da vereança. Por exemplo, o vereador, ele pode ser sócio, ele pode ser proprietário de uma empresa que tem contratos com a prefeitura? Não pode. Não, mas e a liberdade? Cadê a liberdade, professor? A liberdade é a lei. Isso é uma questão de interesse público, que é superior ao interesse de qualquer um dos particulares. Ele pode ser o melhor cara do mundo, mas ele tem que estar sujeito a isso, né? Tanto que diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Também está na Constituição. Então, tem todas essas outras questões aqui. O julgamento do prefeito é o Tribunal de Justiça, né? A organização das funções legislativas e fiscalizadora da Câmara Municipal, cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Não é só a entidade, poder público, fazer o planejamento. Não é só o poder público. Ele tem que contar para que o planejamento seja eficiente, para que o planejamento realmente coloque o município para frente. Essas associações têm que ser consultadas, né? Não tem uma anedota que foi na Copa de se não me engano de 62. Eu gosto muito da história do futebol, né? Que chega um técnico e fala para um jogador que era um craque, né? O Garrincha, você faz isso, cruza na cabeça do fulano que a gente vai fazer gol.
Aí, na sabedoria, né, do cara do interior, assim, eles iam jogar contra a Rússia, que era um time fortíssimo, né? Daí ele pergunta assim para o técnico: o senhor já combinou com os russos? Então, porque na verdade não adianta só um lado, tem que... Essa que é a dificuldade, mas ao mesmo tempo é a beleza do negócio. Entendeu? Se você, por melhor que seja a tua intenção em fazer um planejamento e não consultar as pessoas, não passa, né? Então essa questão, isso daqui, gente, não é da cabeça do iluminado, isso aqui foi discutido no Congresso Constituinte. Isso aí tem o seu motivo de estar aí, né? Tem a iniciativa popular. Essa é a representação que se faz diretamente, tá? O povo. Essa é a iniciativa popular. Projeto de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. É muita gente. Aqui em Curitiba já teve casos disso, assim, mas demanda uma organização assim incrível para pegar a assinatura dessas pessoas, para CPF, né, e assim, e para conseguir esses 5%, né? Imagina, né? Então, só recapitulando ali, a Constituição estabelece que a iniciativa das leis pode ser do prefeito. Outra coisa também que a gente tem dificuldade, quem está para o lado de cá do balcão, chega um demandante lá, chega um líder comunitário, chega um empresário, chega um representante de uma entidade de trabalhadores. Olha, eu quero isso, precisa dessa demanda aqui no município. Mas existem competências municipais que são do poder executivo. Por quê? Porque ela vai mexer com o orçamento ou com a estrutura administrativa do poder público municipal. Então, não há possibilidade de, por exemplo, de um vereador propor isso, né? O que acontece, às vezes, é que no regimento interno da Câmara Municipal de Curitiba e nos outros regimentos também, tem aquilo que é chamado, aqui em Curitiba chama de sugestão ao Executivo, né? É votada na Câmara uma proposição para sugerir ao Executivo que tenha determinada lei. E daí lá na exposição de motivos, na justificativa, o prefeito pode acatar isso. E várias dessas sugestões já viraram leis aqui em Curitiba, como em outros lugares, né? Mas existe uma competência que é privativa do prefeito, que é o chefe do poder executivo municipal. Então tem várias temas, tem várias coisas que é só, vamos dizer assim, que a competência, a iniciativa, a competência desse tipo de iniciativa é do vereador. Criação ou extinção de cargo público. Não dá para o vereador fazer isso. Então, mas aí tem que ter todo esse embate, tem que ter essa articulação. Não. Fixação de remuneração dos servidores, né? Também não tem como o vereador, por mais que o vereador seja de uma categoria profissional, ele entenda, ou ele é de uma categoria empresarial, né? Ele entenda que tem que ter não, ele não pode, porque a remuneração dos servidores é iniciativa do prefeito, porque ao cabo e ao fim vai ser o prefeito responsável pelas contas do município. Sendo o prefeito responsável pelas contas do município, ele é o CPF na reta. Então, é muito, vamos dizer assim, isso daí é uma coisa que tem que estar bem clara, né? A iniciativa do prefeito aumenta, como as leis que resultam em aumento da despesa pública, né? Mas aí vai para aprovação da Câmara da mesma forma? Isso que é a questão dos poderes. O prefeito não é o imperador. Ele não edita, não é como o Trump lá, que edita lá a taxa. Não. O prefeito, ele propõe, a iniciativa de propor, mas essa lei tem que ser discutida no parlamento. Então, isso que é a beleza, isso que é a questão da independência entre os poderes, porque senão o prefeito ia ter muito poder, né? E até como a própria categoria que está... Sim,
Sim. elevação daquele valor. Sim, se então, concordar ou não. por conta disso que é ele que tem que propor a lei, mas essa lei ela não vai ser aprovada do jeito que ele propôs, essa lei tem que ser discutida. E onde é que essa lei vai ser discutida? Na Câmara Municipal. Então não adianta só, a briga não é só no papel, a briga não é só no papel, e para isso é que serve o poder legislativo, não é à toa que se chama parlamento. Por que é parlamento? Parlare, italiano, é falar, tem que falar, entendeu? Tem que expressar não só assim a vontade do povo, de quem o vereador representa, mas também tem que ter vamos dizer assim, esse diálogo com os outros poderes, né? Esse é um papel fundamental do legislativo, né? Pois bem, então aqui eu só estou pegando aqui um exemplo de legislação, que é a nossa Constituição Municipal aqui de Curitiba, a nossa lei orgânica, né? Ela veta que seja iniciativa de vereador, servidores do município, seu regime jurídico, planos de carreira, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria. Isso daqui não é de prerrogativa do vereador propor qualquer proposta de lei nesse sentido, né? E isso daqui é outra coisa também: criação, estruturação e atribuições dos órgãos e entidades da administração municipal. E aqui Curitiba tem essa questão do plano diretor. Mas por que o plano diretor? Porque Curitiba, ela é conhecida nacional e internacionalmente. Hoje em dia isso é uma coisa que infelizmente já não temos mais essa tradição assim tão forte. Mas aqui, a partir da década de 60 do século passado, houve vamos dizer assim, por motivos assim muito díspares, houve a criação de uma entidade, de um instituto, que chama Instituto de Planejamento e Pesquisas Urbano de Curitiba, IPUC. Esse IPUC aí foi responsável pelo planejamento da cidade, né? Então, antes do IPUC havia vamos dizer assim, uma secretaria de urbanismo só na cidade. Então, com esse IPUC houve assim o início do planejamento urbano de Curitiba. Então, tudo que vocês veem na cidade hoje em dia, a maioria das coisas foram pensadas nessa época. Então, o sistema de transporte coletivo, por exemplo, o jeito que a cidade se desenvolveu, né? Então, por ser uma coisa muito cara ao município, por ser uma coisa de muito valor para o município, está na nossa lei orgânica que não pode ter iniciativa de vereador para a mudança do plano diretor de Curitiba, porque não se trata só do planejamento urbano, a questão do plano diretor. Tem muito interesse em relação a isso. Por exemplo, tem zonas em Curitiba que não pode ter edificações com determinada altura, né? E algumas já mudaram isso. Então existe uma pressão enorme de imobiliárias, incorporadoras para mudar isso. Se fosse só pressionar lá um vereador, né, era muito mais fácil ter esse tipo de iniciativa. Então ali consta isso, né? Outra coisa importantíssima que tem no nosso regimento interno, na nossa lei orgânica, no regimento também tem, mas que que depende dessa interlocução também entre legislativo e executivo. Vejam bem lá, a questão também da pontuação. Lembra que eu falei para vocês da questão da pontuação? Então vamos ler ali, o prefeito, vírgula, havendo interesse público relevante, devidamente justificado, tem uma outra vírgula aqui, certo? Mas isso aqui, o que está entre vírgulas é muito importante, certo? Mas, para a questão da pontuação, observem, se eu colocasse essa vírgula aqui, e não colocasse essa, está errado. Então, se tem uma afirmação adicional entre o sujeito aqui, e o verbo, tem que ter duas vírgulas. Se tiver uma só, está errado, né? Então,
Cuidem com as vírgulas, gente. Quando for redigir qualquer coisa, uma lei ainda mais, né? Mas, enfim, pode solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, da iniciativa do prefeito. Ele não pode solicitar urgência para iniciativa de um vereador, desde que esta lei orgânica não estabeleça os prazos para a deliberação da Câmara Municipal. Ou seja, o prefeito propôs uma lei. Essa lei não é do interesse de uma parcela de vereadores discutir. Aí o presidente não coloca na pauta. E daí vai passando o tempo, você sabe que, como a lei que eu falei lá do celular, se vai passando o tempo, vai perdendo. Daí o prefeito ele pode solicitar regime de urgência para ser votada, para ser discutida e votada a lei. Certo? Vejam bem, a iniciativa é dele, né? Só nesse caso. E olhem só como é que funciona isso aqui em Curitiba. Não sei como é que é no regimento interno de vocês. Já também prestem atenção aqui na questão da remissão. Remissão. Aqui, nesse parágrafo, se está aludindo. O que é remissão? É você aludir a um outro pedaço da lei. Como é que era antes, professor? Acima se falava, né? Por exemplo, aqui iria falar assim, no caso acima, mas podia ter 4 parágrafos. Hoje em dia, a lei complementar que a gente vai olhar ali, a lei complementar 95, que fala de como tem que ser escrita uma lei, ela diz que você tem que ser específico. Quando você fizer a remissão, não pode ser no parágrafo acima, ou como acima aludido, não, tem que colocar assim, no caso do parágrafo 1º, para ser bem específico, para não ter problema, não ter brecha, entende? Para não ter dupla interpretação. Se a Câmara Municipal não se manifestar em até 45 dias sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia. Mas, professor, quem é competente, quem tem atribuição de determinar quais proposições legislativas são incluídas na ordem do dia? Quem que é? De quem que é essa prerrogativa? Do presidente, é claro. Mas nesse caso aqui em Curitiba, o prefeito coloca na ordem do dia para ser discutido um projeto justificado. Olha lá, interesse público relevante, devidamente justificado. Daí olha só o que acontece. Se a Câmara brigar com o prefeito, será incluído na ordem do dia, suspendendo-se a deliberação quanto aos demais assuntos. Ou seja, tranca a pauta. Não pode discutir mais nada. Então, aqui, essa é a fórmula que se achou para uma questão de interesse público relevante, justificado de uma proposição que é feita pelo Executivo. Então, vocês vejam que tem que ter esse equilíbrio, tem que ter esse diálogo entre os dois poderes, né? E daí aqui, vejam bem, também tem esse parágrafo 3º, né? O prazo do parágrafo anterior, que é o 2º, não corre no período de recesso, que senão ia ter que convocar a Câmara para votar. No período de recesso não corre, né? Outra coisa também que tem aqui na nossa lei orgânica do município é essa questão de o projeto de lei que implicar em despesa deverá ser acompanhado da indicação das fontes. Porque não adianta você prometer para o seu eleitorado, arco-íris, paraíso, se não tiver de onde que vem, qual é a fonte do recurso, né? Bom, então ali, agora falando especificamente do nosso caso, o que o vereador pode propor? Ele pode propor muita coisa. Ele pode propor todos os projetos de lei, ressalvada aquela competência do Executivo, né? Então, uma proposta sobre política urbana, sobre meio ambiente, sobre cultura ou saúde local, essa daí está, nesses exemplos aí está a competência, né? A prerrogativa do
vereador propor. Também tem alguns projetos que são iniciativa da mesa da Câmara, né? Ela também pode propor projeto, não o vereador individualmente, não também um conjunto de vereadores, mas a própria mesa, ela pode propor projetos de lei. As comissões temáticas, esse é um outro assunto importantíssimo que não é tido com muita relevância nas câmaras, né? A importância do debate das proposições nas comissões, né? Ainda bem que tem mudado isso, né? Mas, por exemplo, quando eu entrei na Câmara de Curitiba, por exemplo, assim, a discussão nas comissões não existia, né? Assim, tinha reunião que era feita 5 minutos antes de começar a sessão, né? Mas nós falávamos assim pelo WhatsApp. Mas assim, mas de qualquer jeito, as coisas têm que ser... Porque assim, ó, quando chega no plenário, tem que ter uma discussão prévia. Senão, não vai ter qualidade aquela lei. Para que o trabalho seja produtivo e que ele seja eficiente, há necessidade de qualificar a discussão nas comissões, né? Sei que isso é difícil, né? Bom, ali no nosso caso aqui, a iniciativa popular, né? Fala dessa questão que é através da manifestação de apoio de no mínimo 5%, né? O Ministério Público também pode, em alguns casos, né, bem específico, né? Então, mas a competência normalmente do projeto de lei nos municípios é compartilhada entre o Poder Executivo, os vereadores e a população. Nesse caso da iniciativa popular, que tem que ter a previsão na lei orgânica do município, né? Então, com regras claras para garantir a harmonia, isso que eu estava falando entre os poderes, não é só um poder, né? Entre os poderes e o respeito ao interesse público. Gente, nós temos no país, já há muito tempo, uma campanha de desqualificação de tudo que é público, né? Essa campanha, ela serve bem para interesses que não são os interesses da sociedade brasileira. Tem muita coisa boa no Brasil, no setor público. Em várias, desde município, estado, e tem muita coisa boa, né? Mas assim, tem na sociedade a gente vê, não, se é público não presta, né? Então não é bem assim, né? E a gente que faz parte do poder público tem obrigação de questionar essas coisas, sabe? E é difícil, eu sei por experiência própria. Eu lembro que eu como sou da área da educação, a minha formação, eu acompanhei bastante a educação dos meus filhos. Eu também fui pai mais velho, né? Então eu lembro de numa reunião assim de pais, né? Aquelas primeiras reuniões de pais, eu já tinha 5 anos, né? Na pré-escola, né? Ainda. E aí tinha um momento lá que tinha que se apresentar, né? Eu sou fulano de tal, eu trabalho e tal. Rapaz, eu entrei na Câmara de Curitiba em 2010 e logo depois estourou um escândalo de corrupção, que até o ex-presidente teve que renunciar. Foi uma coisa assim do outro mundo. Aí quando eu levantei, quando eu falei que eu trabalhava na Câmara de Curitiba, as pessoas se afastaram, assim, sabe? Uma coisa... parecia que eu tinha uma doença contagiosa, né? Mas isso é porque é o senso comum. Então, todo mundo que... Não, o cara é corrupto. Não é bem assim, né? Aí que vai chegar o ponto importante. Peço a atenção de vocês. Como é que se dá essa questão da formalização de uma proposição legislativa? Conforme o regimento interno, existem vários tipos de proposição legislativa. A mais comum é o projeto de lei, né? Mas, mesmo o requerimento, uma sugestão ao prefeito e outras proposições legislativas, elas têm uma técnica específica para essa redação. E essa técnica específica, ela consta aqui na lei complementar, né, 95. Essa lei, ela é uma lei complementar de 26 de fevereiro de 98, e ela foi, vamos dizer assim, redigida por conta do próprio texto da Constituição, né? Então, assim, uma coisa que eu queria perguntar assim, para vocês, até para orientar aí o restante da nossa jornada hoje.
Quem é que teve acesso ao texto dessa lei aqui já? Quem é que já deu uma olhada? Quem é que podia me dizer assim, o que acha do texto dessa lei? Lei Complementar 95. Você já teve? Tá. Então, vai me ajudar aqui então. Então, ali, ó, ela deve ser redigida em formato técnico. O que significa um formato técnico? É que é um tipo de redação específica para isso. Tem redação específica, por exemplo, para técnica, mas para científica, por exemplo, né? Eu estou sofrendo com isso, estou escrevendo a minha dissertação, e tem esse tipo de redação técnica legislativa, Lei Complementar 95. A gente vai ver vários trechos dela, e assim tem alguns que não são importantes para o município, mas alguns são fundamentais. Vamos acompanhar.